Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 26 de novembro de 2022, estamos aí nesse sábado, terminando a 34ª semana do Tempo Comum, iniciando amanhã o Tempo do Advento, pedindo a Deus que guie e ilumine. O Evangelho que nós temos nesse último dia do Tempo Comum desse ano, dedicado a Lucas, ano C, é de Lucas, capítulo 21, 34 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, aqui nós terminamos o ano litúrgico da igreja, dedicado a Lucas, ano C, e nós iniciamos amanhã o tempo do Advento, já nos preparando para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e caminhamos uma nova esperança, começando amanhã o ano A. A igreja tem o tempo litúrgico A, B e C, cada um é dedicado a um evangelista. O Evangelho de João está presente em todos eles, porque é um evangelho diferente, que usamos no período da Páscoa e solenidades, mas cada ano a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais em algum dos evangelistas. E a gente termina o último com esse discurso. Jesus fez um discurso longo de resistência, perseverança e firmeza para os seus discípulos e os preparou para enfrentar situações difíceis. A dificuldade da vida é porque nós não somos preparados para enfrentar dificuldades da vida. Antigamente a gente era educados para sermos adultos. Nossos bisavós educavam seus filhos para serem adultos, tanto que a partir dos 15 anos você tinha que se virar, começar a trabalhar para ter suas coisas, com 20 anos já começar a estar na hora de se arrumar sua família e seguir sua vida. Hoje não, nós somos preparados para sermos eternos infantis, pessoas mimadas, dependentes, sem maturidade, fracas para enfrentar problemas, sempre temos que ser aprovados em tudo, viu? Temos que ser bom em tudo e não temos resistência diante de um não, diante de uma reprovação. Somos uma geração medicada, enfraquecida, neurótica, mimada e de pouca resistência a conflitos e a dificuldades. E por isso que a gente bebe tanto e a gente se droga tanto, porque a gente não suporta a própria vida. E aí temos Jesus agora despedindo dos seus discípulos, terminando o seu discurso, e Jesus disse aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. A insensibilidade do mundo, isso é um problema do mundo atual. A gente começa a ficar insensível diante de certos acontecimentos. A gente começa a perder a sensibilidade diante de situações de violência, diante de situações de destruição, diante de situações desumanas, diante da guerra. Quer dizer, há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a gente perdeu a sensibilidade, a gente esquece, deixa eles se matarem. Viu? Há um conflito entre facções no Brasil e a gente se acomoda, se acostuma com isso. Há guerras de tráfico, a gente está aí. Há um mundo polarizado entre direita e esquerda e um mundo sem muita referência, um mundo radicalizado, fruto de muitas alienações, a gente se incomoda com isso. A gente corre o risco de perder a sensibilidade diante da vida humana. E Jesus alerta os seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações, um coração insensível, e aí o que ele coloca? Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida.
viu? Porque na comunidade de Lucas havia gente que já estava vivendo assim. Perdeu a sensibilidade do coração e só vivia comendo, bebendo e preocupado com seus afazeres. Viu? Preocupado com as suas tarefas, preocupado com as suas obrigações, viu? Preocupado com as suas coisas. E Jesus alerta esse grupo que só quer saber de comer, beber e vive preocupado com as suas coisas. É igual o banquete que o homem preparou, mandou lembrar os convidados, não, eu comprei uma terra, não, eu junta de boi, não, eu casei, não vou. Quer dizer, recusa-se um momento de confraternização, de convivência, um convite para o banquete, e lembramos que na Bíblia banquete é sempre comunhão com Deus, momento de encontro com Deus. Para o povo bíblico, banquete é algo sagrado, religioso, é um momento não de comer, como na nossa cultura, a gente para e come e segue viagem, é um momento celebrativo. Sentar à mesa e se alimentar com alguém significa fazer comunhão. Estar em comunhão com Deus também, porque você está dividindo e compartilhando a vida com o outro. Então Jesus faz, cuidado que vocês não se tornarem um coração insensível, porque vocês estão comendo demais, bebendo demais, não fazendo nada e só preocupados com as suas coisas. E ele continua, e esse dia não caia de repente sobre vocês, que o dia do encontro com o Filho do Homem não caia de repente sobre vocês. Porque ao estar com Jesus, a gente consegue encontrar força para enfrentar a dureza da vida, para enfrentar os conflitos da vida. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, a gente vai sofrer. Não tem como alguém me odiar e eu ficar em paz com isso. Não tem como alguém fazer mal ao mundo em que eu vivo e eu achar isso tranquilo. Não tem como eu não sofrer diante de certas realidades que são contraditórias àquilo que a gente prega e que a gente diz. Não tem como a gente ficar em paz se a gente está se comportando de modo hipócrita. Por isso Jesus vai alertando isso. E ele continua, viu? Pois esse dia cairá como vocês como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de que tendes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. É bom a gente sempre lembrar que essas leituras, a gente volta a dizer, elas sempre terminam com uma esperança. Cuidado com a insensatez, esse dia virá, esse encontro com o Filho do Homem, esses dias de catástrofe também virá, destruição, peste, fome, perseguição, esses dias virão, mas ficai preparados e rezando o tempo todo para que vocês encontrem forças para ficar de pé diante do Filho do Homem. A oração nos dá forças para que a gente fique de pé diante daquilo que nos assusta, que dói, que nos fere, que nos prejudica. A oração nos dá força para que a gente seja perseverante naquilo que a gente acha que não vai dar certo. A oração nos dá força para a gente não desistir diante de certas realidades que a gente pensa que vai levar ao fracasso. Então rezemos, não percamos a sensibilidade diante da vida, estejamos atentos, preparados, rezando, para que a gente possa ficar de pé diante de toda a situação que a gente pensa que não tem futuro. E tem. Por mais que às vezes a gente escuta muita linguagem, fim de mundo por aí, a gente sempre tem que lembrar que o fim é o encontro com Jesus Cristo. O fim é viver de tal modo que eu possa estar de pé diante de Jesus, questionando esse mundo que manda a gente fugir daquilo que Jesus ensina e manda a gente servir outros deuses, manda a gente servir e idolatrar outros deuses, manda a gente servir ao Deus, seja lá o padre, o pastor, o bispo e algumas figuras que se julgam mais importantes que Deus e agem como príncipes da eternidade no mundo em que Jesus nos pede para que a gente esteja sempre atentos, rezando e preparados para encontrar forças para enfrentar esse mundo que nós estamos. Dentro de um mundo em que nós perdemos a sensibilidade porque ninguém fala nada diante da realidade que nós vivemos. O silêncio de alguns da igreja, o silêncio de outros, o silêncio de algumas autoridades demonstra que nós às vezes perdemos a sensibilidade. E é aquilo que a gente sempre diz, eu não sei se o meu vizinho está sofrendo, porque eu não sei quem que é o meu vizinho.
Eu não sei se alguém está sofrendo na cidade porque eu não conheço ninguém. Ninguém se aproxima de mim e eu não me aproximo de ninguém. Um abraço e até mais.